Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de... os jovens estão voltando, né? Agora já começa tudo a aquecer de novo, né, Luca? Então, no Evangelho de Lucas, capítulo 7, vamos ler do versículo 1 ao 10. Eu quero falar um pouco sobre... Eu vou abordar muito esse mês sobre valores e princípios que para mim tem sido o maior motivo, a maior ferramenta e a maior arma de Satanás para atacar as famílias, para trazer tristeza, para trazer discórdia, separações, tantas coisas, maldade, violência. São os valores, as inversões, a inversão dos valores bíblicos, os valores de Deus para o homem, que são valores e princípios para a felicidade do homem. E daí vem um certo Satanás e começa com algumas conversas, com algumas propostas aparentemente tão interessantes. Olha, se você comer, você vai ser igual a Deus, você vai ser conhecedor do bem e do mal. Essa proposta é muito tentador e assim o inimigo continua propondo, fazendo propostas de valores, propondo novos valores ou valores até travestidos de amor, de ganho, mas na verdade só tem um propósito, é matar, roubar e destruir o homem, a felicidade, a alegria, a família e assim por diante. E ao longo desse mês eu quero trabalhar um pouco, comecei falando sobre o filho pródigo, mas hoje eu vou pegar essa passagem do centurião de Cafarnaum, mostrando o oposto. É um homem que não é um judeu, a gente poderia falar assim, não é um evangélico, não é um crente, era um romano, mas que de repente consegue levar para sua casa milagre, cura, e além de levar milagre, cura, ou seja, ele consegue levar para o seu âmbito familiar, aquilo que tantas pessoas têm procurado, têm buscado, que é levar a bênção de Deus para sua casa, para o seu âmbito familiar. Mas ele, além de levar a cura, o milagre, a vitória para sua casa, ele leva algo além, que ele leva um elogio, assim, espetacular. Jesus, depois de uma atitude dele, Jesus vira para todos que o seguiam e fala assim, olha, nem em Israel, ou seja, nem na igreja, ou seja, nem no meio dos cristãos, nem no meio dos evangélicos, eu vi tamanha fé como desse homem. Agora, será que é só a fé que está em jogo ali? Quais as atitudes, quais valores, quais princípios que aquele homem talvez carregava ou carregou de uma maneira que, além dele levar cura para sua casa, ele consegue tocar o coração de Jesus e tirar um elogio? Eu acredito que tem várias coisas, mas eu queria abordar apenas 3. E a gente poderia até fazer um contraponto dos valores que levaram a casa do filho pródigo a ter uma ruína, ter tristeza, destruição. A gente pode ver que sobrou aqui nessa casa, e por isso que nessa casa teve milagre e assim por diante. Amém, meus queridos? Vamos lá? Lucas capítulo 7, vamos ler do versículo 1. Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum, do 1 até ao 10, por favor. Ali estava o servo de um centurião, doente e quase à morte, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência, este homem merece que lhe faça isso, ou seja, foram interceder por esse centurião. As autoridades religiosas
os pastores da época, os fariseus, os religiosos da época, foram pedir em favor do romano, da autoridade romana, do pagão, porque falava que ele era muito bom, porque ama a nossa nação, construiu a nossa sinagoga, ele tinha ajudado aquele povo a construir a sua igreja ali. Jesus foi com eles, já estava perto da casa, quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro, mas dize uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sobre o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele, e voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido, curado. Vai até o 11, Logo depois Jesus foi a uma cidade, depois, eu acho que é em Mateus, essa mesma história é relatada pelo evangelista Mateus, no capítulo 8, de 5 a 13. E com algumas diferenças, em Mateus ali fala que o próprio centurião foi, são detalhinhos às vezes indiferentes, mas eu queria assim trazer essa realidade de um homem que na sua casa, e ali esse servo, pode ser um funcionário, pode ser alguém próximo da família, pode ser um filho adotivo, pode ser mais alguém que o seu senhor tinha muito, muito carinho, apreço, a ponto dele pedir socorro em conta disso. E o resumo dessa história é o seguinte: sucesso e milagre, coisa que a gente gosta bastante, coisa que a gente precisa bastante. Quem hoje não precisa de uma cura, de uma libertação, de uma transformação de um filho, de um esposo, de um marido, uma situação na casa, ou a gente mesmo, num coração machucado, ferido e tantas coisas. E esse homem, mesmo não sendo um israelita ou das ovelhas de Israel, ele sai ali com a vitória nas mãos e com esse elogio. E eu penso que a gente tem coisas aqui a aprender. Eu queria tirar pelo menos 3. Primeira coisa que eu percebo nesse homem, que mostra um valor totalmente diferente do que tem se pregado, do que tem se ensinado. Embora que se pregado e se ensinado, a gente, na prática, às vezes se ensina uma coisa, se fala muito, mas na prática é outra coisa. Eu queria falar sobre o altruísmo desse homem. Primeiro, esse homem, você percebeu, ele era um centurião, ele é uma pessoa extremamente importante, poderosa na época. Ele estava sob o comando, ele tinha comando, ele era um general da época, dessa cidade aí, ele era o delegado, não tinha ninguém acima dele, ele tomava conta de 100 soldados. Por conta disso, ele já era uma autoridade romana. Os romanos, eles tinham autoridade sobre os judeus. Um cidadão romano já era alguém mais do que um próprio judeu. Só por ser romano já era alguém mais importante que um judeu. A pessoa já podia andar já com o nariz assim, eu sou romano, vocês são escravos, vocês estão aqui, a terra era de vocês, mas nós conquistamos, e aqui vocês estão porque a gente deixa vocês viverem, a gente vive numa boa convivência, mas hoje nós somos os tais. Esse daí era um pouco além disso, porque ele era chefe, ele era um general romano, ele tinha patente. Além disso, ele tinha recursos financeiros, porque ele se ganhava muito bem. Então ele era alguém de posição importante, ele era alguém de poder, de influência. O texto, você percebeu, os judeus falando que ele tinha ajudado a construção da igreja, ele tinha dado recurso, respaldo financeiro, ele tinha talvez conversado lá, falar: pessoal, não vamos mexer com esse pessoal da igreja aí não, vamos ajudar eles a construírem, o povo judeu é um povo legal, Ele era uma pessoa que tinha influência, falava,
Então era alguém importante. Porém, a gente já começa a ver por aí a diferença. Alguém importante, mas que se importava com os menores. Alguém importante, mas que se importava com os judeus. Que de alguma maneira tinha fé, crença diferente. Alguém importante, mas que se importava com o servo. Não era aquela pessoa importante, mas que só ficava querendo, não, hoje eu vou receber a visita do imperador, então diante dele eu tenho que mostrar uma importância, diante dele eu vou lá mostrar interesse. Não, ele era uma pessoa a ponto das autoridades de Israel irem lá pedir socorro para ele. E chegam diante de Jesus e olha o que fala, ele é digno do Senhor atender. Olha só, é uma turma que está lá pedindo favor para um cara. Não sei você hoje, mas a gente parece que hoje, quanto mais importante, os caras não estão nem aí com nada, né, com a ralé. As pessoas têm uma posição, têm um dinheiro, têm um status, têm um poder, já é suficiente para olhar e falar assim, ó, gente, cada um por si, eu conquistei, eu lutei, eu batalhei, eu tenho essa posição, o outro, não, mas e os hospitais lá que não tem? Não, daí agora cada um, problema de cada um e assim por diante. Não, esse homem era diferente. Ele percebia que a vida dele, por mais que ele tinha, por mais que ele era, a vida dele não se resumia nisso. Ele sabia que a vida vai para além do ser e do ter. A vida, ela vale a pena quando ela é partilhada, ela é compartilhada, quando ela é percebida, não só numa posição maior, numa altura maior, mas quando ela consegue olhar para a realidade e perceber que tem outro sofrendo, que tem outro que tem menos, que tem outro que tem dificuldade, que tem outro que talvez não tenha o meu recurso, que tem outro que não tenha a minha facilidade. Mas se eu posso ser bênção para essas pessoas, eu posso ser e eu vou ser, porque talvez Deus tenha me colocado nessa posição de influência, de autoridade, de ter, de ser, para poder ser e ter para outras pessoas. Ele começa já sendo essa pessoa totalmente diferente do egoísta. Ele não era egoísta, com o servo, com os judeus, ele nem pensava só nos mais importantes. A gente percebe, e muito nessa questão do altruísmo, você pega um funcionário, ele está ali se ele tem uma certa, ele é, como que fala, encarregado na área dele lá, ele é encarregado. Com as pessoas que estão abaixo dele, às vezes ele está lá, não sei o que e tal. Está do jeitão, meio grosso, não sei o que, é meu jeito assim. Chega o patrão, chega alguém que está encarregado dele, de repente aquele jeitão muda, de repente vira uma seda, daí já, tudo bem, senhor, está bom, não, bom dia, boa tarde, mas para os seus servos, para a turma que de alguma maneira ele precisaria, não, daí já não é, de alguma maneira, por quê? Isso daí mostra, eu tenho que ser para quem me interessa. Então se eu tenho que ser ou fazer simpático, eu vou fazer um churrasco com o meu patrão, mas não vou fazer um churrasco com o meu servo. Por quê? Porque o meu patrão pode me dar um aumento. O meu patrão pode fazer algo que eu venha precisar. Espera aí, isso daí então você está fazendo por quê? Por causa dele ou por causa de você? Isso é egoísmo. Quando a gente faz para o outro que não pode me retornar, eu estou sendo altruísta, porque eu sei que eu estou fazendo porque eu amo, porque eu sou bom, porque eu sei que Deus me colocou aqui, e Deus me ensina e me incentiva a ser assim. Vamos ler alguns textos? Provérbios 11, 24, 25, e depois Eclesiastes 11, 1, 2, isso daqui eu lembro sempre da minha mãe e do meu pai, porque eles falam muito e eu vejo muito eles viverem isso daqui. Primeiro Provérbios 11, 24 e 25, depois Eclesiastes 11, 1 e 2. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas, outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Esse homem, você percebe, o centurião, ele já tinha dado alívio para os judeus talvez não tinham templo, uma sinagoga, ele vai lá e ajuda os judeus a fazerem, construírem. Ele era alguém que podia fazer pelos mais
pobres, ele estava lá fazendo. Ali com o seu servo, ele estava ali passando uma situação angustiante. Quem que oferece ajuda para eles? Para ele? As autoridades, os judeus, aqueles a quem ele ofereceu ajuda lá atrás para construir as suas sinagogas e assim por diante. Meu querido, quantas pessoas, e daí esse próximo texto aqui, coloca aí Eclesiastes. Atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Meu querido, a gente vive numa geração, numa época que é o seguinte, guarda, se cuida, o negócio é você, o teu, e é assim, porque cada um o mundo está assim, então a gente é ensinado a assim, cada um que se vira, porque o mundo está assim, e não sei o quê, e o mundo está assim por causa desses conselhos, porque se a gente pensasse mais no próximo, e o próximo pensasse mais no próximo, e se a gente pensasse nos mínimos detalhes, se a gente soubesse que às vezes um lixo meu pode prejudicar o outro, se às vezes um relaxo meu, um descuido meu pode prejudicar o outro, mas esse prejuízo que prejudicou o outro, também pode vir a prejudicar muitos outros, e talvez um cuidado, uma dedicação, um tempo, um amor, um zelo meu, pode talvez salvar muitos outros, e sucessivamente. Tinha um filme muito antigo, não é inevitável porque eu sou antigo, né? Tenho A Corrente do Bem, do menininho lá, uma história linda. Aquilo que a gente faz vai gerando, a Bíblia nos ensina, lança o teu pão sobre as águas, e lá quando você for velho, você vai colher, e assim por diante. Se a gente soubesse disso, a gente seria bem menos egoísta, a gente partilharia muito mais a vida, a alegria. A vida ganha outro sentido quando a vida é partilhada nos mínimos detalhes, quando se partilha a alegria, quando se partilha o pão, quando se partilha a fé, quando se partilha os momentos legais. Falei, a gente vai em lugar bonito, semana passada eu fui num lugar lindo, legal ter gente que a gente ama para partilhar, para falar, porque senão você fica, olha que pôr do sol lindo, que paisagem linda, que coisa gostosa. Puxa, eu queria todo mundo aqui que eu amo. Se de repente, não, olha, eu tenho dinheiro, eu posso fazer uma viagem, posso não sei o quê, tal, mas de repente, que bom que seria que se a gente conseguisse levar mais gente, se a gente pudesse partilhar, isso é a vontade de Deus. E esse homem, ele tem essa característica. Que adianta eu ser, mas eu estou vendo meu servo definhar, alguém que eu amo. Nós como igreja precisaríamos olhar para nosso redor, para nós, para a nossa cidade, para as pessoas, e perceber e tirar esse senso de justiça que o mundo impregnou. Está aí porque merece, esse daí, não sei, nós precisaríamos ser muito mais amorosos e generosos. Então esse homem, mesmo tendo, ele se importa com o outro e com o próximo. Não era um judeu, mas tira um elogio, a ponto de Jesus falar, nem em Israel vi tamanha fé. Amém, meus queridos? Em relação a isso, o que eu falo do meu pai, da minha mãe, a gente já tem vivido, e a gente vê nas vidas das pessoas, mas eu falo, quantas vezes meu pai e minha mãe socorreram pessoas, como pastores, acolheram vidas, acolheram pessoas em momentos delicados, passando por casamento, por dificuldade em casamento, passando por tantas situações. Daí, depois, lá na frente, eu lembro uma vez que eu passei por uma situação complicada, não estava bem, e um dos pastores que me ajudou muito foi o pastor Nilson. Muita gente conhece aqui, o pastor Nilson quase me adotou como filho, e foi uma bênção na minha vida. Até hoje nós somos amigos, e é uma amizade muito, muito sincera, é um fruto, é assim, a bênção de Deus na minha vida. E lá atrás, eu falei assim, nossa, que bênção, agradecendo ele por tudo que ele tinha dispensado para mim, o cuidado, a atenção, o amor, não sei o que. Ele falou assim, não, mas você não sabe, quando eu tinha 12, 10 anos, 11 anos, 12 anos,
teu pai e tua mãe fizeram isso comigo. Lá, quando aconteceu isso. Falei, nossa, teu pai contou. Falei, daí, algo que eles plantaram lá atrás, se importaram. Lá atrás, o pastor Nilson não era o pastor Nilson, era apenas o Nilcinho. Na época, um menino. Mas depois esse Nilson se torna o pastor Nilson, uma bênção que lá na frente estava abençoando os filhos. Está abençoando o filho, hoje, depois de muito tempo abençoa essa igreja tanto. Mas é isso. Você acha, quantas histórias alguém poderia levantar a mão e falar, pastor, eu tenho história como isso daí, mas isso é bênção do Senhor. Nós precisamos, lance o pão sobre as águas, lance a bondade, lance a generosidade, lance o cuidado. Vamos realmente olhar e falar assim, não, talvez eu sou o que sou. O que eu sou? Não sou nada, mas às vezes eu tenho um pão, às vezes eu tenho uma palavra, às vezes eu tenho um olhar, às vezes eu tenho um gesto, mas até isso às vezes a gente, eu tenho os meus problemas. Não, coloque o barquinho na mão de Deus, na mão de Jesus, deixa Ele abençoar muita gente, para amanhã depois a gente colher uma pesca maravilhosa, amém? Segunda, outra característica então, primeira, altruísmo. A gente vai ver no filho pródigo lá o egoísmo. Altruísmo constrói, edifica, abençoa, traz milagre. O egoísmo gera tristeza, choro, e tanta solidão e coisas desse tipo. Segundo aqui, que nós vemos, a humildade. Esse centurião, como eu falei, ele era alguém importante, ele era uma autoridade romana, então ele tinha uma autoridade acima até mesmo sobre Jesus. Jesus era uma autoridade judaica, era um mestre, um rabino, as pessoas tinham uma consideração por Jesus, mas era uma autoridade israelita, era uma autoridade não romana. O romano, ele era a autoridade suprema, mas esse daqui chega e fala assim para Jesus, eu nem fui atrás do Senhor, eu não sou digno de conversar, eu não sou digno de pedir, eu não sou digno de receber o Senhor na minha casa. E a gente vai lembrar, se você pegar o texto aí, eu quero que você repare, as autoridades judaicas, os fariseus, falando o quê? Jesus, vai lá atender porque ele é um homem digno. Você vai lá no texto, está desse jeito. Ele é um homem digno, porque ele é bom, ele ajuda, ele se importa. Ele era digno, mas aos seus olhos e diante de Jesus, ele não se vê digno, ele se vê indigno. Isso daí é humildade. É alguém que poderia falar assim, chama aquele mestre lá. Eu tenho uma casona joia, eu vou receber ele, vou mostrar para ele como que se recebe, como que os romanos recebem alguém importante. Eu sei que ele é importante, mas eu também sou. Eu sei que, e assim por diante, eu vou lá, ele vem cuidar de um servo meu, ele vai curar, ele vai fazer, e eu vou também oferecer riqueza, eu vou dar dinheiro, eu vou fazer. Não, esse cara, ele tinha tudo isso, mas ele não se apoiava nada disso, ele sabia que tudo isso era nada, perto de um Deus vivo que era Jesus. Às vezes essa questão da humildade também tem faltado muito na gente, porque às vezes a gente está lá com um servo doente, está com um filho doente, está com um casamento doente, com um marido doente, com a esposa doente, a gente está numa situação complicada, a gente precisando de um monte de coisa, mas eu estou lá, eu sou pastor, eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus. Deus, que o Senhor, eu sou fiel, fui fiel a vida inteira. Como que o Senhor permite uma situação dessa? Eu não sou digno de estar passando por isso. Eu sou digno de estar passando, era para eu estar vivendo o melhor tempo da minha vida. Porque eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou um judeu, eu sou um oficial romano. Eu sou. Talvez seja por isso que a gente não tem recebido graça, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Sabe, meus queridos, esse daí, ele chega do jeito certo, ele chega de salto baixo, aliás, ele chega descalço, aliás, ele chega ajoelhado, aliás, ele nem chega, ele não tem coragem de chegar, ele sabe que ele não é nada. Puxa, mas e o dinheiro?
que é o dinheiro? Ah, não, mas e o título? E o doutor na frente? O que é isso? E o carro? E o respeito que eu tenho de toda a sociedade aí? E os 100 homens 100 funcionários que eu tenho, que eu conquistei? O que você quer? Você quer receber a bênção de Deus? Você quer o milagre? Você quer tocar o coração de Jesus? Então, meu querido, baixa a bola, porque de nada disso adianta. E a gente tem visto que dinheiro, riqueza, posições, conquistas, tudo isso é bom, a gente tem que buscar, mas quando o nosso coração, ou isso daí começa a tirar, fazer com que a gente se ache, a ponto até disso, isso daí cada um o seu, aqui eu falei, tem pastor, e a gente está sujeito, porque pastor também chega uma hora que, eu oro, tem uma igreja grande, olha a igreja Deus está fazendo, e assim por diante. Se a gente não tomar cuidado, é o pastor, é o presidente, é o cara do banco, a gente colocou uma roupinha melhor, olhou no espelho, a gente já começa a se achar, a gente é assim, e de repente, só que daí que eu fico, eu orei, estou orando mais, Deus, então, o Senhor tem que fazer, não, eu posso orar, eu posso ser, eu posso fazer, eu posso ter, mas diante de Deus, eu tenho que saber que eu não sou nada, que eu não sou digno, se não for pela graça, misericórdia dEle, se não for Ele olhar para mim e falar assim, olha, eu te vejo através do meu sacrifício na cruz do Calvário, porque se não fosse isso, dependesse do você estava perdido. E nós precisamos nos enxergar assim, porque é dessa maneira. Alguns textos, Provérbios 15, 33, Provérbios 29, 23, os dois textos aí por favor, Provérbios 15, 33, Provérbios 29, 23, deu aí? O temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. Tem muita gente querendo honra antes de se submeter, se sujeitar, de experimentar esse eu não mereço, eu não sou, eu não tenho. O Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. Não é 20, é 23, Provérbios 29 e 23. No Provérbios 29 e 23, isso, o orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém graça, obtém honra. 1 Pedro 5 e 6, por favor. 1 Pedro 5 e 6. Você pode anotar esses versículos, de humildade, teria 500, mas eu peguei alguns aqui. O cúmplice do ladrão, não. Portanto, humilhem-se debaixo da mesma forma. 1 Pedro 5 e 6. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes, um para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. 6. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Teria muito texto, só quero Isaías 57, 15 e Salmo 51, 17. Isaías 57, 15 e Salmo 51, 17, daí eu paro. Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, e cujo nome é santo, habito num lugar alto e santo, mas habito também com contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde, novo alento ao coração do contrito. Amém? Próximo texto aí. Salmo 51, 17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e humilde, contrito, ó Deus, não desprezarás. Meu querido,
Nós estamos no mês da família. Daí esse homem, o que esse texto? Eu quero colocar isso tudo a ver conosco. Eu tenho situações na minha casa que eu preciso da bênção do Senhor, eu preciso do socorro de Deus, eu preciso da cura, eu preciso de uma cura física, eu preciso do... E tudo isso nós temos na cruz do Calvário, no sacrifício, na cruz do Calvário nós temos tudo. Mas como que nós temos chegado? Será que nós temos, Deus, o Senhor prometeu, o Senhor fez, o Senhor falou, e não sei o quê? Não, às vezes, será que a gente não tem confundido ousadia às vezes, até mesmo com orgulho? Eu sou pastor, eu não sei o quê. Ou será que a gente não fala, Senhor, eu não sou nada, eu preciso que o Senhor vá em casa lá, tocar na minha vida, na minha casa, na minha esposa, nos meus filhos, eu preciso que o Senhor entre na minha casa, eu sei que eu não sou nada, eu sei que se depender da minha justiça, da minha posição, eu sei que tudo isso é nada para o Senhor, mas eu sei que o Senhor me ama, eu sei que o Senhor se importa comigo, então por favor, sabe, agora nós precisamos, eu percebo às vezes essa postura de falta de reconhecimento, de que nós não somos. Quantos maridos estão vivendo numa situação difícil com as suas esposas? Quantos casamentos ali, não, estão sendo arrastados há 5, 10, 15 anos, aquela coisa assim, não, mas a gente já acostumou por quê? Será que o que Deus tem para vocês é isso? Será que Deus não tem uma vida feliz, um novo amanhecer, não tem alegria, não tem abundância, não tem felicidade, não tem refrigério? Será que Deus não tem milagres, ou será que o milagre teria que vir de uma maneira assim, ai Deus, talvez eu não tenha me humilhado debaixo da tua poderosa mão e falar, Senhor, me perdoe porque eu tenho me achado, me perdoe porque eu não tenho buscado a tua face, me perdoe porque eu não tenho sido marido segundo o teu coração, me perdoe porque eu não tenho sido a esposa, a mulher que ora, me perdoe porque eu não tenho buscado, porque eu não tenho orado pelos meus filhos, me perdoe porque eu não tenho vivido os teus conselhos, eu tenho seguido o meu coração, e a tua palavra fala que o meu coração é enganoso, mas eu insisto em responder bate pronto, eu prefiro seguir o meu instinto, minha raiva, meu nervosismo, meu jeito, e é assim que eu faço, é assim que eu vivo. E daí a gente vai para a igreja e quer que a nossa casa seja transformada. Não, vai ser transformado o dia que eu falar assim, eu preciso do Senhor, eu não sou nada, eu sou pecador, e se não for o Senhor vindo, entrando, nada vai resolver, porque eu não sou esse homem que eu acho que eu não sou esse bambambam, eu não sou essa mulher, eu não sou esse pai. Quantos pais só vão resolver os problemas nas suas casas os dias que reconhecerem, falar assim, talvez eu falhei, talvez eu falhei como homem, como marido, daí é só isso que precisa, para de repente, ele está falando que ele não é digno como marido, como pai, como homem. É que isso para nós centuriões, né? Ainda mais para homem, eu acho que para mulher, para homem é mais difícil ainda, né? Nossa, que tem gosto de vinagre na boca de homem, reconhecer algumas coisas, né? Que nós não somos tão assim, né? Não, mas eu quero dizer que é uma das coisas que tem faltado, que esse mês o Senhor mexa no nosso coração, possa falar para mim, para você, talvez o milagre e a transformação não chegou, porque está faltando humildade, está faltando baixar um pouquinho a bola, em nome de Jesus. Por último, ele não só é altruísta, bondoso, amoroso, pensa nas pessoas que de alguma maneira não têm a posição dele, ele não só de alguma maneira também é humilde, reconhece que por mais que ele seja e tenha, ele não é digno, ele precisa, que Jesus é muito maior, que pode muito mais que ele, mas ele vem com uma declaração que mexe mesmo. Ele traz duas coisas: primeiro, uma consciência de valor e princípios sobre a autoridade, que tem faltado demais. Ele fala, eu sei que o Senhor tem autoridade, ou seja, eu sei que a tua palavra
é uma palavra de autoridade, porque eu entendo valor e princípio de autoridade, porque eu sou um homem sujeito à autoridade e tenho autoridade, ou seja, eu sei que a autoridade é algo sério, é algo que precisa ser respeitado. Quando o imperador fala para mim que eu preciso fazer ou seguir uma ordem, eu sigo aquela ordem. Quando eu dou uma ordem para os meus soldados, eles também seguem essa ordem. Eu sei que a autoridade funciona desse jeito. Não precisa ficar discutindo, não precisa ter concordância, não precisa chegar num consenso. Autoridade, palavra de ordem, é seguida. Eu entendo esse valor do reino. Eu recebo ordem, cumpro ordem. Eu dou ordem, as pessoas que estão abaixo de mim, elas cumprem ordem. Ele entende um princípio que tem faltado tanto, mas daí não quero, isso daí um dia talvez a gente converse, mas eu quero ir para a segunda. Ele está falando, e eu sei que a tua palavra tem essa autoridade. Eu sei que o Senhor tem essa autoridade. E olha, ele está falando isso, ele não era judeu. E você vê Jesus, os judeus questionando Jesus, que sinais o Senhor vai mostrar para a gente? Jesus tinha que quase provar todo dia que ele era o enviado de Deus. Como? Fazendo milagre, fazendo aquilo. Os judeus, o que o Senhor vai fazer hoje para a gente acreditar que o Senhor é Deus? O que o Senhor vai fazer? Daí lá Paulo ainda vai mostrar, os judeus querem milagre, os gregos querem sabedoria. Jesus vivia lá, a turma querendo ver para crer. Os próprios discípulos, Tomé querendo, não, se eu não estiver aqui, eu não. Vem um romano e fala, eu não preciso ver, eu não preciso do Senhor ir, eu não preciso ver o Senhor fazendo laminha, eu não preciso ver o Senhor tocando, eu não preciso ver nada de extraordinário, porque eu sei que a tua palavra tem autoridade suficiente sobre enfermidade, sobre qualquer coisa. Eu sei que a tua palavra é poderosa, suficiente para qualquer coisa se sujeitar. É isso que ele está falando. Assim como eu me sujeito ao meu superior, assim como os meus soldados se sujeitam a mim, eu sei que a enfermidade que está lá vai se sujeitar à tua palavra. Você tem noção disso? Para Jesus, que vivia tendo que multiplicar pão, tendo que fazer sinal, ele, gente, o sinal, vocês vão ver daqui, não vou dar outro sinal, se não ser sinal de Jonas. Vivia discutindo os fariseus, mas não sei se o senhor não sei o quê. Vem um cara que a gente podia colocar na nossa linguagem hoje, um cara de fora da igreja. Vem um cara que não tem a nossa linguagem. Por isso que às vezes assim a gente, vem sem ficar, peraí, deixa eu ver se está, vamos ver se está assim, vamos ver se é assim, vamos ver, porque não é assim, não. A tua palavra é suficiente. A tua palavra, porque a tua palavra fala que o Senhor lá, no princípio disse, haja luz e houve luz. Para mim é suficiente isso daí. Então eu sei que se o Senhor falar, mude a história desse servo, eu sei que isso vai acontecer. Meu querido, nós vivemos num mundo que se a gente não tiver prova e mais prova, e se não tiver mais explicação, se a gente cada dia mais, nós estamos precisando aprender com esse homem aqui. E falar, Senhor, basta uma palavra do Senhor. Porque eu sei que o Senhor é um Deus de princípios. O Senhor é um Deus que falou, está falado. A tua palavra fala que o Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Acaso o Senhor teria dito e se arrependeria ou voltaria atrás? Não. Aquilo que o Senhor estabeleceu, falou, acabou. E eu quero dizer algo para os irmãos. Eu falei algo aqui nesse domingo, dia 2. Sábado foi dia 1º, dia 2. Eu falei aqui que nós vamos viver um mês de milagres, de restauração. Daí, às vezes, é a palavra de um pastor. Às vezes, vocês podem olhar e falar assim, será? Isso é palavra de homem. É a palavra de homem.
assim como naquela época, a palavra de Ezequiel, a palavra de Isaías, a palavra de Paulo, a palavra de Pedro, mas que eram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. E a partir do momento que era inspirado pelo Espírito Santo de Deus, deixava de ser palavra de homem, era palavra de Deus, e tinha a mesma autoridade que essa palavra que esse homem está falando assim, não precisa de mais nada, é só essa palavra. Eu pego essa palavra para mim. E daí eu quero falar para você, eu estou declarando isso daí, na minha vida. Eu falei assim, domingo, passei segunda-feira, passei no hospital das 2 da manhã até as 3 com a Nilva no hospital, com um problema de coluna, um monte de coisa. Passando, levei ontem no hospital, levei ontem no médico de novo, hoje não veio porque está com dor. Ah, eu vou parar de crer? Não, eu estou chegando, colocando isso em prática, porque eu creio que basta uma palavra. Chegamos ontem, foi levar no médico, chegamos ontem lá na casa do meu pai, da minha mãe, chegando com cabeça assim, né, por causa de tudo. Fui recebido assim, a minha mãe, a Bruninha, ferindo a pressão dela. Cheguei, já estava assim, devo contar um segredo, não sei se vocês sabem, mas eu vou contar um negócio. Pastor fica estressado. Pastor estressa, pastor fica nervoso, pastor passa mal, tudo isso daí. Depois ele vai orar, às vezes daí o Espírito vai levando ele às águas tranquilas, vai fazendo mais. Então, mas estava chegando assim, a cabeça assim, ó. Daí chegando com tudo isso daí, já pensando que ia ter que pregar hoje, pensando nas pregações, e tá assim, eu estou tratando com doença, com notícia ruim, e no mesmo tempo sendo inspirado nessas palavras. É um negócio doido, vai ser pastor para vocês verem. Mas daí chegando em casa, lá à noite, daí eu nem falei oi, eu já ouvi. A pressão quanto está a pressão? 18 por 12, 19 por 12. Falei, meu Deus do céu, falei, a coisa está aqui, está mesmo, a coisa... Ah, rapaz, aí já fiquei bravo, já fiquei nervoso, já... Mas assim, está aqui, está bem, hoje está melhor, né? Procurar médico é bênção de Deus. Mas acima de médicos, nós procuramos médicos, mas acima de médico existe uma palavra, que basta uma palavra. Então assim, hoje eu tenho enfrentado problemas na área de saúde em casa. Eu não sei qual é o problema que você tem enfrentado. Eu não sei quais são as situações, mas eu quero dizer que esse é um mês que o Senhor vai entrar na nossa casa. Eu não sei o que é, esse que está nos ouvindo, eu quero deixar essa palavra para você. E nós ainda não, porque esse texto fala assim, de uma vitória, de uma conquista, de um milagre e de um elogio. Nós vamos receber a bênção, o milagre, se nós tivermos postura, porque eu viro e mexo, eu me questiono, eu pergunto para Deus, eu estou sendo um pastor que prega prosperidade, eu fico, porque eu quero pregar prosperidade bíblica, isso sim, o que Deus fala, e na Bíblia existe uma prosperidade, a bênção do Senhor, existe cura, libertação, prosperidade e bênção, não do jeito que se prega muitas vezes. E eu tenho uma responsabilidade muito grande, porque eu sei que de cada palavra que eu soltei aqui, eu vou prestar conta, não só aqui, como em casa, em aconselhamento, em coisa assim, eu vou prestar conta, por isso que constantemente eu estou lá, Deus, e como que se eu estiver saindo, o Senhor me puxa de volta, por favor. Mas porque eu não estou falando, você vê que Deus tem bênção para o altruísta, para o humilde, isso é a palavra dele, para aquele que se submete, para aquele que entende a autoridade, e para aquele que não precisa de grandes estardalhaços. Não, se eu não sentir o fogo pegando, quente, não sei o quê,
basta uma palavra, porque eu sei que Jesus tem autoridade, e Ele, se Ele quiser, e de alguma maneira eu já ouvi, hoje nós vimos aqui, que se eu me importar, se eu amar, se eu quiser partilhar, se eu lançar o meu pão, a minha vida, e nós temos feito isso, a minha casa, minha família, vocês têm feito isso, essa igreja, se nós buscarmos crescer nisso daí, você na tua casa, na tua família, falar, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, então nós podemos sim contar com essa palavra, com Jesus falando, pode voltar, porque a minha palavra, a minha bênção, o meu milagre, vai chegar nessa casa, e a vida vai chegar, porque quando Jesus chega vida, chega alegria, chega abundância, chega transformação, e é isso que Ele tem para nós nesse mês. Eu quero profetizar um mês, se tiver luta, e vai ter, e tem, porque nós temos luta, mas vai ter mais vitória, vai ter mais, vai ter renovação, vai ter fortalecimento, vai ter restauração, vai ter tudo aquilo que a palavra de Deus promete para os seus filhos, para a minha vida, para a sua vida, para essa igreja, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus.